Capítulo 7. Os 5 tripulantes que se encontravam no cockpit olharam surpresos para trás quando Galete abriu a porta e entrou esbaforido, seguido de Utermoel. Comandante, o chefe de equipe dirigiu-se a Gilberto, na poltrona da direita. Acho que há um incêndio a bordo. Está saindo muita fumaça num banheiro de cauda. Heleno já está lá com alguns comissários. A situação parece grave. Os passageiros estão assustados. O 707 não dispunha de um sistema interno de fonia que permitisse uma comunicação nos 2 sentidos entre a cabine de comando e a área da galley traseira. Devido a essa deficiência, o comandante, ao saber do incidente, não pôde indagar dos tripulantes que se encontravam na cauda como estava a situação. Ao ouvir o alerta de Galete, o mecânico Claunor lembrou-se do disjuntor que desarmaram um pouco antes. Comandante, ele apressou-se em reportar, um dos disjuntores desarmou agora há pouco. Deve haver um curto-circuito. Enquanto falava, o mecânico correu os olhos pelos painéis indicadores à sua frente, à procura de indícios de outros problemas. Dado o aviso, o chefe de equipe pediu licença a Gilberto para ir até a cauda ajudar os companheiros a combater o incêndio. O comandante o autorizou e pediu-lhe que o mantivesse informado. Não havendo nenhum assento desocupado no cockpit, Utermoel, que entrara com Galete, encontrava-se de pé, junto à mesa do navegador Zilmar. Apesar de preocupado com Elvira, que presumivelmente se encontrava na zona afetada, achou que era seu dever ficar lá na frente. No momento em que Galete entrara na cabine, Alvio Basso, sentado na poltrona de observador, do lado esquerdo, terminava de preencher um dos relatórios de voo. Basso interrompeu a tarefa e ficou atento, pronto a obedecer a qualquer instrução do comandante. Entre os tripulantes do cockpit, não havia pânico. Apenas uma sensação de extremo desconforto. Condicionado pelo reflexo de anos de treinamento, Gilberto informou imediatamente a Orly que estava com um problema de fogo a bordo, na parte posterior da cabine de passageiros. Solicitou uma descida de emergência. Naquele instante, o 820 sobrevoava a floresta de Rambouillet, 30 quilômetros a sudoeste de Paris. No controle de área, em Orly, assim que ouviu a palavra fogo e o pedido de emergência, o instrutor Claude Aldrin tomou o microfone das mãos do estagiário Maigret. Enquanto recapitulava mentalmente a série de providências que teria de tomar, Aldrin liberou o Varig para descer até o nível 30, 3.000 pés. No Boeing, ao sair do cockpit, Galete viu à sua direita o comissário Balbino sentado num dos bancos. Determinou-lhe que percorresse a primeira classe e acalmasse as pessoas. Lá atrás, Carmelino tomara de um microfone e avisara aos passageiros que havia um princípio de incêndio na lixeira de um dos banheiros. Pediu a todos que se mantivessem em seus lugares e seguissem as instruções dos comissários. Na classe turística, Coelho se encontrara com Tercis, que vinha dos fundos. Os dois passaram a avisar pessoalmente a cada passageiro, falando alternadamente em português, inglês e francês, que havia fumaça num dos toaletes. Minimizaram o incidente. Pediram a todos que permanecessem em seus assentos, com os cintos afaivelados. Não se esqueceram de dizer que o avião estava nos procedimentos finais do pouso. Balbino levou poucos segundos para fazer o mesmo na primeira classe. Retornou rapidamente ao corredor da porta principal, onde voltou a sentar-se no banco retrátil. Em Orly fora emitido um alerta verde, que equivalia a um pequeno risco de acidente. O tráfego aéreo na área encontrava-se particularmente congestionado naquela tarde, devido a uma greve que paralisara o aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Europa continental. Diversos voos transoceânicos haviam sido desviados para Paris. Enquanto, em terra, eram tomadas as primeiras providências para lidar com a emergência do RG-820, o navegador Heleno juntara-se aos tripulantes que tentavam debelar o fogo na cauda do Boeing. Mas já não era possível aproximar-se do banheiro onde surgira a fumaça. Esta se espalhara pela galley e pelo corredor da porta traseira. Quem quisesse chegar perto do foco inicial, teria de equipar-se de máscara.
No 707, havia diversos conjuntos portáteis de máscaras acopladas a garrafas de oxigênio, para uso dos tripulantes em emergências como aquela. Parte desses conjuntos era estocada no cockpit. O restante ficava na cauda do avião. Mas, naquele momento crucial, Heleno, Diefenthaler, Mascarenhas e Galete, que veio da frente, reunir-se a eles, não conseguiram encontrá-los. Havia uma explicação para isso. Como a legislação não determinava um local específico onde colocá-las, exigia apenas que o acesso fosse fácil, naquele avião elas já haviam sido dispostas em 3 pontos diferentes. No início, logo após o Boeing ter chegado da companhia americana Seaboard, as máscaras e garrafas foram estocadas junto ao teto da cabine da classe turística, dentro do porta-bagagens. Alguns incidentes, escapes acidentais de oxigênio, fizeram com que se buscasse um local menos exposto a manipulações. O material foi então colocado atrás da última fila de poltronas, perto do assoalho, ao longo da galei traseira. Mas esse local era igualmente impróprio, costumava ser usado por passageiros para guardar bagagens de mão. Por fim, a companhia decidira confeccionar um depósito gradeado, dentro do porta-cabides, onde colocou os conjuntos máscaras, garrafas. Em meio ao corre-corre do pessoal de serviço, Trajano, tomado de estranho poder de premonição, e a despeito de os comissários terem pedido que todos permanecessem em seus lugares, erguera-se de seu assento, de onde acompanhara atento a movimentação na cauda, pegara sua maleta no bagageiro em cima da poltrona e fugira para a frente. Na cauda, os tripulantes se dividiram. Heleno e Mascarenhas continuaram procurando as máscaras, tossindo muito e usando panos molhados no nariz. Diefenthaler, Galete e Carmelino decidiram ir buscar máscaras no cockpit. Depois da rápida passada avisando os passageiros, Tercis e Coelho também foram para a frente. Procurando manter a calma, Coelho seguiu até a galei dianteira, tomou de um pano e pôs no nariz. Já ia sentar-se no tamborete da galei quando viu Balbino, mais à frente, à esquerda, no corredor de saída, com o rosto desprotegido. Coelho pegou outro pano, deu alguns passos em direção ao colega e o atirou para ele. "Bota aí no rosto", gritou. Tercis, que obtivera um guardanapo molhado com Galete, juntara-se a Balbino. Passaram a ocupar os bancos junto à porta principal, sentados de costas para o cockpit. Como o incêndio lá atrás se desenvolvia com rapidez, um cheiro de plástico queimado começava a chegar ali. Balbino, muito agitado, ora sentava, ora levantava e ia dar uma olhada em direção à cauda. No cockpit, a tripulação técnica trabalhava febrilmente. Fusimoto pilotava. Gilberto se encarregava da fonia e distribuía ordens. Os demais tomavam providências as mais diversas. Os manuais de segurança dispunham sobre os procedimentos em caso de fumaça. Mas eram instruções minuciosas, que demandavam tempo. Havia diversos estágios. Se a fumaça, faça isso. Se não der certo e persistir, faça aquilo, e assim por diante. Nada que se pudesse cumprir ao pé da letra em meio a um incêndio. Entre as medidas prescritas no manual, os aviadores passaram a tomar as que lhes pareceram mais adequadas naquele momento, não necessariamente na ordem explicitada no livro. Foram coerentes, levando-se em conta a gravidade reportada e a proximidade do aeroporto. A despressurização, que vinha sendo feita gradualmente desde que o 707 iniciara a descida, foi imediatamente concluída através da abertura da válvula de outflow. Com isso, as pressões internas e externas foram equalizadas. Se uma das janelas se rompesse, não haveria descompressão súbita, que poderia sugar pessoas para fora do avião. Se julgasse pertinente, Gilberto poderia ter assumido a tarefa física de pilotar. Era sua prerrogativa como master. Controlaria o manche e pedais da própria poltrona da direita, cujos comandos eram escravos dos da esquerda, ou trocaria de lugar com Fusimoto. Mas preferiu deixar o segundo comandante encarregado da pilotagem. Não houve nessa decisão nenhum tipo de fuga à responsabilidade. Os respectivos currículos de voo eram muito parecidos.
Ademais, pilotar o avião era o que menos parecia importar naquela hora. O importante era extinguir, o quanto antes, o incêndio, ou seja lá o que fosse que provocava tanta fumaça. A aviação, já resumiu um escritor, num desses best-sellers sobre desastres aéreos, que a gente, por puro masoquismo, compra em aeroportos antes de embarcar. É feita de centenas e centenas de horas de pura rotina, entremeadas de minutos de puro terror. Nestes últimos, como ia se tornando o caso no Varig 820, a correta tomada de decisões podia significar a diferença entre a vida e a morte. Gilberto sabia disso mais do que ninguém. Certa vez, quando voava do Rio para Roma, ele debelara um início de fogo na cabine com tal perícia e discrição que alguns tripulantes só foram saber do incidente após o pouso na capital italiana. Mas aquela tarde de verão em 73 era diferente. A morte tomara lugar cativo no PPVJZ, sob a minúscula forma da ponta de cigarro que dera início ao fogo no lavatório. Levando prosaicamente sua maleta de mão, como se estivesse desembarcando, o jovem Trajano percorrera toda a extensão da aeronave, sem encontrar nenhum tripulante que o interpelasse, e nenhum passageiro que o imitasse, e fora postar-se de pé junto à porta de saída, perto de onde estavam Tercis e Balbino. Se os dois comissários pensaram em mandar o jovem retornar ao seu assento, mudaram de ideia com a chegada de Diefenthaler, Galete e Carmelino que, vindo dos fundos para pegar máscaras no cockpit, informaram que a situação lá atrás tornara-se dramática. A fumaça tomara conta do avião e os passageiros estavam desmaiando. 5 segundos depois, o relato era repetido a Gilberto. Vocês vão ter de abrir uma porta ou janela, qualquer coisa, gritou o comandante. E, sem esperar resposta, voltou a chamar Orly. Foi atendido por Claude Aldrin, que assumira o controle da aproximação do 820. Temos um incêndio total a bordo. Aldrin pediu mais esclarecimentos. Total fire on board, limitou-se a dizer Gilberto. Total fire on board, repetiu. Disse-o no exato momento em que o forte odor de plástico queimado invadiu o cockpit. Continue descendo para o nível 20, 2000 pés, desconsidere instruções anteriores e prossiga na direção leste, para aterragem de emergência na 07. Aldrin não perdeu tempo. Ir para a pista 07 significava um percurso muito menor para o Varig, que não necessitaria fazer todo o contorno do tráfego. Positivo, acusou Gilberto. A torre mudou o alerta de verde para vermelho, que significava risco de catástrofe iminente. Tendo determinado que o Varig 820 se dirigisse à pista 07, era preciso agora parar todas as operações na pista 25, cabeceira oposta a 07. Do contrário, haveria uma colisão. Outras providências urgentes foram adotadas por Orly. Todas as aeronaves que taxiavam em direção à cabeceira, para decolagem, foram orientadas a ficarem paradas ou desviadas para outros pontos do aeroporto. No ar, diversos aparelhos que se aproximavam de Orly foram instruídos a se afastarem da área e circular. Pousos e decolagens foram suspensos. Os bombeiros receberam instruções para jogar espuma de gás carbônico na pista 0725. Na torre, alguns controladores, usando telefones, suspenderam todas as atividades no solo, inclusive embarque e desembarque de passageiros, transporte de bagagens e abastecimento de aeronaves. Na cabine de comando do PPVJZ, Gilberto, Fusimoto, Basso, Zilmar e Claunor puseram máscaras de oxigênio e óculos antifumaça. O oxigênio das máscaras do cockpit foi aberto a 100%. O piloto automático foi desligado. A pilotagem passou a ser feita manualmente. O Thermowell, que continuava ali, de pé, equipou-se de um kit portátil máscara, garrafa. Mas os pilotos se esqueceram de girar para a posição, máscara, o seletor de microfone. Não puderam mais transmitir mensagens à torre nem emitir comunicados aos demais compartimentos do avião. Embora os tripulantes do cockpit estivessem usando máscaras de oxigênio, o comandante não mandou baixar as dos passageiros, 4 para cada grupo de 3 poltronas.
Ao contrário das máscaras dos tripulantes, que recebiam oxigênio puro, as destinadas aos passageiros expeliam uma mistura de oxigênio puro e ar ambiente, naquela ocasião impregnado de fumaça. Essas máscaras eram usadas apenas nos casos de despressurização súbita acima de 10.000 pés, ocasião em que caíam automaticamente. As normas de segurança eram claras a respeito, não podiam ser usadas em caso de fogo. A fumaça tomara conta da galé dianteira e do corredor da porta de saída, onde Trajano, de pé, com o ombro encostado numa das divisórias, usava as mãos em concha à guisa de máscara. Perto dele, Balbino levantou-se de sua banqueta, deu um passo até o corredor e, mais uma vez, olhou para trás. Assustou-se ao ver rolos de fumaça minando do teto e descendo sobre os passageiros. Estes continuavam estáticos em suas poltronas. Pareciam tentar proteger-se da fumaça usando apenas os braços, as mãos e o pano das roupas. Balbino foi até a porta e olhou pela escotilha. Pôde perceber que o avião já estava perto, quase chegando. Voltou a sentar-se, dividindo-se entre o terror e um fio de esperança.